Entrevista do dia. Na entrevista de hoje, a gente está recebendo aqui o psicanalista, neurocientista Fabiano de Abreu, que vai conversar com a gente sobre diversos aspectos relacionados aí à vacina da Covid-19, sobre essa situação que a gente está vivendo. Ei, Fabiano, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Super N, viu? Bom dia, Adriana, tudo bem? Tudo ótimo, é um prazer ter você aqui, ô Fabiano, para tentar nos ajudar a entender, pelo menos colocar a cabeça no lugar aí em relação a essa questão da Covid-19. Nossa vida mudou de cabeça para baixo, né, Fabiano? Tem um ano que a gente está assim e agora com esse surgimento da notícia, essa expectativa de vacina, tudo ainda muito tumultuado na nossa mente. Como é que a gente se organiza? Como é que a gente tenta se manter bem, né, diante de tudo isso? Exatamente, a vida mudou e dependendo da personalidade, ela pode ter mudado para muito pior ou menos pior, essa é a realidade. Pois é, e como que a gente lida com tudo isso, hein? Olha, inteligência emocional acima de tudo. Inteligência emocional é você utilizar a parte pré-frontal do cérebro, da consciência, da razão, para poder saber lidar melhor com as emoções, porque as emoções, elas estão na região mais antiga do cérebro, na parte mais primitiva. Ou seja, nossas emoções estão vinculadas ao instinto de sobrevivência. Então, quando a gente tem uma doença, quando a gente tem qualquer coisa que coloque nossa vida em risco, mesmo que de forma inconsciente, você vai ativar essa parte mais primitiva do cérebro, aumentando a ansiedade e trazendo memórias negativas. Por quê? Porque essa região armazena memórias negativas, porque as memórias negativas são coisas, acontecimentos que podem prejudicar a nossa vida. Então, quando você ativa a ansiedade, você busca essas memórias mergulhando em uma atmosfera negativa. Por isso o uso da inteligência emocional para saber lidar com o momento e com as situações. É a inteligência emocional que vem sendo alvo aí de estudo também, né? É o que você disse, a inteligência emocional dos profissionais da saúde para lidar com a situação, né? Com a pressão, com aquela realidade caótica, para os familiares também. A gente vê a situação toda em Manaus também, né, Fabiano, trazendo para a gente uma série de questões. A gente fica questionando o porquê de muitas coisas. E aí você tocou num ponto e você tocou numa palavra aí que nos atinge nesse momento. Eu falo nos atinge porque eu me coloco também nesse grupo. Nós, profissionais, né, da comunicação, nós estamos vivendo também um momento de muita pressão, nós estamos vivendo também um momento de muita angústia, porque a gente lida com essas informações, a gente precisa ressignificar essa informação também para trazer para o ouvinte, para o espectador. É a ansiedade, ou palavrinha que pode ser crucial nesse momento e atrapalhar a inteligência emocional, né? Exatamente. Eu escrevi sobre isso semana passada, sobre a profissão jornalismo, né? E é engraçado que eu publiquei na minha rede social e teve muitas pessoas que colocaram assim, um colocou: eu trabalho com obra e também estou estressado, por que só os jornalistas são estressados, né? Tá todo mundo assim, né, Fabiano? O negacionismo tá algo assim inflamado, né? Mas isso tem uma razão. Eu não condeno, não recrimino, porque é uma doença, né? É uma disfunção. Quando a gente tem disfunção nos nossos neurotransmissores, que são os mensageiros químicos do cérebro, a gente passa a ter reações inconscientes, reações com falta de razão. É por isso que a gente está criando tanto razões abstratas, as pessoas criam razões abstratas. Então tem o fator da própria ansiedade que leva a essa atmosfera negativa, o medo que causa essas reações, né? E também existe o narcisismo patológico, que foi ocasionado pela própria rede social, pela internet, onde a pessoa por trás de uma tela acredita ter um poder muito maior do que a própria realidade pode oferecer. Então isso são resultados, comportamentos resultantes do mundo atual e também dessa ansiedade relativa aos acontecimentos.
Lembrando que o Fabiano, ele, além de psicanalista e neurocientista, ele é filósofo também, por isso essa análise, né, tão profunda da mente humana e do comportamento humano também. Ô Fabiano, queria abordar com você agora, mais especificamente, a questão da vacina da Covid-19. O que você tem a nos dizer, ou qual a sua avaliação como neurocientista, o que você tem a nos dizer a respeito da vacina contra a Covid-19? O que a gente viu de mito não foi brincadeira, hein? A gente está vendo de tudo, né? Então, a vacina do mRNA, essa alteração genética que alegam, não tem como ter. Primeiro que o mRNA é um mensageiro, é uma fita, uma cópia da fita do DNA. Ou seja, o DNA está ali, dentro do núcleo da célula, bem protegido. O mRNA, ele é um mensageiro, ele passa informação e é uma cópia da fita para passar essa informação. Inclusive, as nossas memórias, elas são devido a essa mensagem do mRNA. É graças a ele que a gente consegue ter a memorização. Então, dizer que vai alterar o código genético, não tem como. Olha, qualquer estudante de biologia de escola secundária, ele vai saber como funciona o DNA e que isso não é possível, né? Agora, você dizer, se preocupar em relação aos efeitos colaterais, tudo bem, isso é uma outra questão, tem que saber separar. O maior problema, né? Antigamente a gente falava a frase de médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? Hoje em dia a gente pode acrescentar de cientista, todo mundo tem um pouco. De infectologista, todo mundo tem um pouco. Exato. Porque, Adriana, eu vou explicar de forma breve como funciona o procedimento, por exemplo, de um cientista. Um cientista, ele tem que fazer experimentos, estudos, entrevistas, pesquisas, e tudo isso escrever como artigo científico e enviar para uma revista científica ou para uma universidade que possa indexar. E é passado por um comitê científico, com várias pessoas que vão analisar o que você escreveu e aprovar ou não. Então, quando está aprovado aquilo ali, é sinal que foi um estudo, um embasamento muito profundo e com provas concretas. A ciência é isso, a ciência é a razão, é você descobrir a razão daquilo ali. Então, se estão utilizando esse tipo de vacina, é porque foi o que surgiu de mais rápido no momento, e se der certo, todas as vacinas no futuro vão ser com essa base também. Sim. Agora é importante que você separou, né, essa questão da modificação de código genético e os efeitos colaterais. Então, a modificação do código genético, ela não existe. Agora, essa precaução em relação a possíveis efeitos colaterais, como que ocorre, por exemplo, a vacinação da gripe, né, e outros tipos de imunizante, aí sim a gente precisa ter esse cuidado e esse olhar e, é claro, a orientação aí por parte, claro, do Ministério da Saúde, dos médicos, dos especialistas, inclusive. Agora, o que a gente não pode negar, Fabiano, é que esses impactos, né, sobre essa angústia, eles vão ficar por muito tempo. A gente está vendo casos de depressão, né, em profissionais de saúde, em familiares, enfim, nas pessoas de uma forma geral. Esses impactos vão permanecer. Você concorda com essa afirmativa? Sim, qualquer dano é irreversível. Por exemplo, quando você tem um problema na fase adulta, que você vai procurar um psicanalista, um psicólogo, a primeira coisa que é avaliada é qual trauma você sofreu na infância. Principalmente naquela fase em que você não se lembra mais, porque fica preso no inconsciente. E a neurociência já explica isso de forma mais aprofundada, que é justamente uma disfunção nos neurotransmissores que controlam aquela parte do seu organismo. Então, tudo o que está acontecendo hoje, essa ansiedade constante, ela vai causar, de certa forma, uma disfunção nessa produção. Os neurotransmissores são mensageiros químicos que controlam nosso humor, nossa fome, nossa felicidade em geral. É o que impulsiona a gente seguir adiante. É um ciclo. Vou citar um exemplo. A gente libera o neurotransmissor dopamina, que é o da recompensa. Se você imaginar eliminar a dopamina da nossa vida, a gente não ia ter vontade nem se levantar para comer. Porque quando você come, você libera a dopamina da recompensa da comida, de ter matado a fome. Você não iria colher o que você plantou, você não iria
crescer dentro do seu emprego, do seu trabalho, porque tudo isso é dopamina. Dopamina são as metas que você conquista, você libera a dopamina. E a ansiedade é justamente o que faz você se levantar para ir conquistar a dopamina. A ansiedade é a pendência. Ela existe para isso. E ela existe para você também se defender, porque faz parte do instinto de sobrevivência. A dopamina também é instinto de sobrevivência, né? Sem ela, a gente não sobrevive. Então, a ansiedade também. Se não existisse, você não se levantaria para fazer as coisas. Então, elas estão vinculadas. O problema é que a dopamina, ela é viciante. Tanto que um usuário de drogas, por exemplo, a abstinência é a falta da produção do estímulo externo para a produção da dopamina. Porque quanto mais você conquista, mais você quer conquistar. E aí você aumenta a ansiedade. E aí, aumentando a ansiedade, você vai lá no seu cortisol, que é o hormônio da imunidade, podendo baixar assim sua imunidade, colocando a sua vida em risco. Pois é, e em relação, né, a essa questão da imunidade, a gente fica vulnerável, né? Como que o nosso sistema emocional, nosso sistema psicológico interfere, né, na nossa saúde física, né, Fabiano? Como tá tudo interligado, é impressionante. Exatamente, nosso organismo é uma máquina, somos uma máquina orgânica, está tudo interligado. Por exemplo, a pessoa que não dorme direito, isso é um exemplo bom. Quando você vai dormir, você libera a melatonina para dormir. É na mesma região que você libera a serotonina, que é da luz do dia. Aí você fica à noite olhando para o celular, liberando serotonina quando você tem que liberar a melatonina naquele momento. Aí começa a causar disfunção, porque o teu organismo começa a ficar sem entender. Olha, calma aí, eu estou liberando melatonina, você está liberando serotonina, e aí começa a insônia. E aí vai acarretar em outros problemas, e lá no futuro, podendo trazer a depressão que está relacionado também a esses neurotransmissores, serotonina, dopamina, entre outros. E é por isso que a gente precisa ter ou treinar a nossa mente, né? Para que a gente possa lidar melhor com essas emoções e com essas tantas informações. É preciso filtrar certas informações? Você acha isso necessário, Fabiano? Tem gente que nem está conseguindo ver jornal, olhar o jornal. Hoje, por exemplo, já tive ouvinte aqui falando, né? Ou considerando que eu estou dramática demais em relação à situação em Manaus. Esclareci aqui que a situação de lá que é dramática, mas assim, tem gente que realmente não está conseguindo, né, lidar com tanta informação, tem gente que parou de ver noticiário por conta disso. É preciso, tem hora, filtrar as informações também? Eu acho que tudo tem horário e a gente deve programar uma rotina. Por exemplo, você acorda e você vai fazer a tua ginástica. É necessário, você tem que fazer pelo menos 30 minutos por dia de exercícios. Porque o nosso código genético está escrito isso, é determinado. A gente, no passado, caminhávamos 30 quilômetros por dia. Então, existe essa necessidade. É por isso que quando a gente faz exercício físico, a gente libera esses neurotransmissores. Então, quando você estiver fazendo a sua ginástica ali, correndo e tal, depois disso você começa a ler os artigos, porque você tem que se manter atualizado, obviamente, né? Agora, por que vai ler o artigo antes de dormir? Lê quando acorda, lê de dia. Porque é o mesmo artigo. O jornalista que escreveu a matéria à noite, ele vai manter a matéria ali de dia. E aí depois você vai buscar uma boa alimentação. Qual alimentação? Nossa, é tão fácil. Chega na internet, bota dieta do Mediterrâneo. Pronto. Já é uma das melhores dietas que tem. E você vai e se alimenta bem, né? E buscar fazer os teus afazeres, por exemplo, você organizá-los. Ordem de prioridade. Eu vou resolver primeiro os mais difíceis, porque quando chegar nos mais fáceis, já gastei bastante energia e não vou me estressar com aquilo, né? Então são esses hábitos que a gente tem que fazer. Dormir 8 horas por dia, não de madrugada, dormir de noite. A gente tem um ciclo circadiano que a gente tem que cumprir ele, né? Ou seja, nosso organismo não entende. Quando você passa a madrugada acordado, ele não entende isso. A gente foi programado por milhares de anos e a gente está tentando deturpar o que está programado no nosso código genético. Então esses hábitos já fazem uma enorme diferença. Desligar do celular é um desafio, né? Exato, tem que desligar um pouco. A mídia social, por exemplo, se não está agregando em nada, sabe? Às vezes você publica uma frase na mídia social, fica todo mundo comentando, aí vem os negacionistas, etc. e tal, e aí você vai se estressar com aquilo para quê? Olha só, se você estivesse utilizando do seu tempo para estudar, para se aprimorar, você não ia ter tempo de estar na internet, de estar na mídia social discutindo o que não vai te levar a nada. E olha só, a leitura
é a melhor plasticidade cerebral que há. Não há nada melhor que a leitura. Quando você lê, você reforça as sinapses, que é a ligação entre os neurônios, e você aumenta a vida útil do neurônio, aumenta a capacidade de memorização e de inteligência, você aumenta o seu cérebro. Então, a leitura, os estudos, é o que tem de mais importante. Nós evoluímos a inteligência nos últimos alguns milhares de anos, né? Mas depois de Roma para cá, do Império Romano para cá, a gente evoluiu muito mais rapidamente devido à própria leitura. Fabiano, ficarei há horas conversando aqui com você. Horas, porque isso, quando a gente tem um especialista e quando a gente tem, né, um estudioso aí do comportamento, da mente humana, isso é muito bom. A gente tenta explorar ao máximo, né, o máximo de conteúdo para que nos possa também, para que a gente possa encontrar o conforto necessário nesse momento tão difícil. Mas você promete voltar outras vezes, né? Eu volto sempre que me chamar, eu gosto. É um bate-papo, uma conversa e outra coisa. Um confinamento, porque eu estou aqui em Portugal agora. Sim. Né? E o confinamento aqui é bem severo, a gente não pode sair de casa. Então isso para mim é um passatempo, entendeu? E não só um passatempo, as pessoas estão vendo isso e isso pode estar ajudando muito a você. Eu me sinto útil. Sim. Eu estou fazendo algo útil. Sim. Né? E vamos usar nossa mente, controlar nossa mente. Não se esqueça. Por exemplo, eu estou falando com a Adriana aqui, meus filhos estavam batendo a porta lá, e eu pensei, são crianças, deixa pra lá. Já vi esse filme antes, viu? Eu tenho um de 6 anos em casa, viu, Fabiano de Abreu? Sei bem o que é isso, sei bem. Fabiano, obrigada, viu, pela participação. Foi muito bom tê-lo aqui no nosso Super N. Fabiano, obrigada, viu, pela participação. Um ótimo dia, um bom fim de semana e que tudo fique bem, a gente torce, né? Um recadinho final aí para os nossos ouvintes? Meditação. Mas não é aquela meditação de você ficar com os dedinhos assim, não. Pode ser também. A meditação é você parar, refletir, busca a natureza. Fica na natureza, numa grama, perto de uma árvore, e aí você para, fecha os olhos, faz uma retrospectiva da sua vida e começa a organizar o seu futuro, principalmente profissional. Estuda, que aí você vai ser o melhor profissional. Obrigada, Fabiano, obrigada mesmo, viu?